galera, esse povo, eles estão fazendo o Alexandre de Moraes virar, entendeu, um ídolo internacional. Não que o Alexandre de Moraes queira isso, claro que não. A gente sabe que ele é um cara discreto, ele trabalha ali, ele está fazendo o que realmente é para ser feito. Basta a gente ver que todos os comentários de juízes, de advogados, de todos os sentidos, de todos os segmentos do direito, eles sempre falam que ele está certo. Muitas vezes a gente fica aqui meio indignado porque está demorando, não, mas ele está fazendo a coisa certa, um passo de cada vez. O cara tem que ter lá as suas defesas, tem que ter, para ficar, quando ele for condenado, não ter brecha nenhuma para alguém vir falar que fizeram com o Bozo, entendeu? Alguma injustiça, porque injustiça foi feita com o Lula. O cara ia prestar depoimento, ficava ali uma promotora que tinha na época ali tirando o cara de tempo, literalmente querendo humilhar ele, e ele deixando bem claro que ele estava ali com toda a dignidade que lhe é peculiar, foi colocado na cadeia, foi oferecido tornozeleira, ele falou que não era papagaio, foi oferecido prisão domiciliar, ele falou que a casa dele não era prisão, foi oferecido refúgio em algumas embaixadas, ele não quis, não. Ele falou assim, eu vou ficar aqui, que vai ser provada a minha inocência, eu vou voltar. Pronto, voltou, tá aí. Então, assim, pessoal, o Dudu Bananinha, o Vassalo Mó, o idiota, o mequetrefe, ele já está com medo que esse boato da doença do Donald Trump uma coisa, não é brincadeira, isso não é, ninguém ia fazer uma chacota dessa com claro que não. Ele tem uma doença ali que é perigosa, ele já está com 80, então assim, não é nem um menino, e ele já está assim, se você olhar o jeito dele andar, o jeito dele já está meio esquisito. Ele falava muito do Biden, mas ele esqueceu de um troço assim que, na minha doutrina, eu respeito demais, a lei do retorno. Ele está ficando assim, bem parecido com o Biden, né? Então assim, é por aí. Então o Edu Bananinha falou de ir para a Europa. Eu acho que ele estava pensando em ir para a Itália, mas como ele viu agora, está sabendo do que está acontecendo com a Zambelli, ele falou, vou não, para lá eu não vou. Ele tem um amigo em um país, não sei onde é aí, que eu acho que ele vai para lá, porque ele já está sabendo, presta atenção, se acontecer alguma coisa com o Donald Trump, eu falo aqui do cara, entendeu, desço a lenha, mas não desejo mal para ninguém. Eu desejo que dentro das vias legais, dentro dos meios legais, ele não termina esse mandato dele, porque o que ele está fazendo, ele está prejudicando ele mesmo e prejudicando todo o povo americano. Quem está sofrendo com essa taxação são os empresários americanos. Um grande setor deles ali estão sofrendo com isso. Só os bilionários é que ali ainda não falaram nada. Mas assim, eu quero que ele deixe o governo, que ele seja impeachmentado, seja lá o que for, mas pelos meios legais, não porque vai acontecer alguma tragédia com ele, claro que não. Mas se acontecer alguma coisa que ele tem que ser afastado do governo e aquele vice dele assumir, rapaz, o povo igual o Edu Bananinha está lascado, Paulo Figueiredo está ferrado, mesmo assim, o Trump ainda deportou uma mulher que estava lá, que participou daquele 8 de janeiro, a mulher foi para lá foi para a Argentina, foi para o Peru, foi não sei para onde, acabou indo para os Estados Unidos, achando que ali estava legal, se lascou, foi presa e foi deportada. O avião fez uma parada ali em Minas Gerais, deixou ela ali, dali ela já foi para a cadeia, agora acabou. Ela tinha aí, cumprir uma pena, depois ficar em liberdade o resto da pena, acabou, ela perdeu os direitos que ela tinha. Vai ficar na cadeia os 12 anos que ela foi condenada e pronto. Acabou. Então, assim, o Edu Bananinha já está entendeu? Com o Rusguento ali, que não passa nem sinal de Wi-Fi. Ele está ali, está com medo desgraçado. Ele ainda posta uns áudios ali, uns vídeos, querendo tirar onda, mas não, é desespero. Ele está literalmente desesperado. E os que estão aqui no Brasil, agora eu quero falar uma coisa aqui, esse Gustavo Gay, o cara tem um passado podre, o cara é assassino, o cara matou 2 pessoas, deixa um na cadeira de rodas, um cara paraplégico, ele tem um passado podre, de todos os sentidos de se pensar, tem um monte de capivara aí na justiça, e um cara desse vem todo dia grava vídeo, querendo falar merda, sempre falando do Supremo, falando do Alexandre de Moraes. Eu acho que já passou da hora desse cara levar um processo, ser decretado uma prisão preventiva dele ali, tacar ele na cadeia e jogar a chave fora, que esse cara, ele é um mequetrefe, ele é um idiota, ele é literalmente um vassalo, e ele tá doido, ele não fala coisa com coisa, igual aquele Dallagnol. O cara agora arrumou um advogado
advogado ali, um doido que é pior do que ele, que olha, sinceramente, mas já foi dito aí que ele não fez concurso público para ser promotor como ele era na época do cara lá, do que ele fizeram aquela armação para prender o Lula, entendeu? Aquela armação foi criada, ele passou no concurso ali porque ele tinha parente, alguma coisa. Eu sei que foi facilitado, porque ele é burro. Se um cara desse aí fez direito, eu vou falar uma coisa, eu vou fazer uma prova da OAB, sem ter feito direito, sem porra nenhuma, eu vou querer fazer a prova da OAB, se eu passar eu quero a minha carteirinha ali para advogar, porque aquele cara ali, se ele for formado em direito, então, porque entendeu, tinha uma irmã que infelizmente perdemos ela para a Covid, mas ela era formada em direito e ela sim, ela era uma advogada. Ela realmente se formou numa coisa que ela tinha, que era o sonho dela, e ela era uma advogada. Aí você vê uma mulher igual, o que ela falava, e você vê um daganhol desse aí falar, as merdas que ele fala é loucura. Então, pessoal, esse povo está tudo doido. Ele sabe que o Bozo vai para a cadeia. A única alternativa do Bozo é ele fugir. Só que eu já ouvi falar aí, entendeu? Nos bastidores, que vão colocar um policial federal dentro da casa dele. Eu acho que está certo, porque a única alternativa desse cara é fugir. E ele sempre deu todos os indícios ali, se der bobeira, ele foge, entendeu? Ele vai para algum lugar, vai sumir e acabou. Então, se isso acontecer, não vai ser bom para o Supremo, não vai ser bom para a justiça brasileira. Porque o cara vai para algum lugar e vai atazanar e pronto, aí lascou. Enquanto ele tiver vida, ele vai atazanar. Voltar para o Brasil, ele não volta. Como o filho dele agora está desesperado. Se ele voltar para o Brasil, ele vai em cana. Agora, o que nós temos que chamar atenção aqui nas redes sociais, vamos fazer essa rede aqui, entendeu? Essa corrente de energias positivas e vamos exigir que o Congresso Nacional casse o mandato daquele mequetrefe que está lá nos Estados Unidos, aquele vassalo, entendeu? Ganhando dinheiro público, mais de 150 mil reais por mês, com tudo ali que ele tem para receber, para ficar lá fora tramando contra o Brasil. Entendeu? Conspirando contra o Brasil. É um traidor da pátria. E no próprio Estados Unidos, se fosse um parlamentar de um americano que estivesse em outro país, fazendo o que esse cara está fazendo contra o Brasil lá nos Estados Unidos, ele já tinha sido condenado à morte, fuzilado, porque traidor da pátria é isso que acontece. Então, pessoal, ótima sexta-feira, um excelente final de semana, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Tendo saúde, o resto a gente dá um jeito, entendeu? Preze pela saúde de vocês, entendeu? Bebam bastante água, se cuidem, deixe de ser preguiçosos, dê uma malhada, faça pelo menos uma caminhada. Não, mas eu movimento todo dia. Não, não é a mesma coisa. Faça uma caminhada, faz um trajeto ali no lugar que você morar ali, entendeu? No horário que for melhor para você. Faz uma caminhada, entendeu? Dá uma malhadinha. Olha, eu te garanto a coisa, quando você passar um mês que você estiver malhando, você vai sentir falta de malhar. Então, façam isso, preserve a saúde de vocês, entendeu? E vamos em frente. E só um pedido a vocês que gostam dos meus vídeos, olha, pessoal, tem 38 mil pessoas que gostam do conteúdo dos meus vídeos. Então, que vocês, por favor, me sigam. Vocês que gostam do conteúdo dos meus vídeos, me sigam, entendeu? Me dê algumas dicas ali do que vocês gostam, de que eu vou me informar cada vez mais, para eu passar cada vez mais um conteúdo. Quanto mais, o que eu falo aqui não tem nenhuma mentira, não tem nenhuma invenção, não tem fake news, mas eu vou me informar cada vez mais para passar cada vez mais um conteúdo com mais consistência em relação à nossa política. Então, curtam os meus vídeos, comentem, dá ali o seu joinha, entendeu? Compartilhem, e vocês que gostam do conteúdo dos meus vídeos, me sigam aqui ou no vizinho, enfim, me sigam. Saúde e paz.